Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja de Gileade. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesse nosso dia e que seja um bom domingo, uma boa semana para todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós te rogamos, Pai, as tuas bênçãos, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Não há um Deus como ti, Senhor. Nós te suplicamos, Pai, as tuas bênçãos de cura, suas bênçãos de proteção. Nós necessitamos de ti, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Esteja conosco, Senhor, mais esse dia, mais essa semana. E receba, Senhor, esse nosso culto, Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós te amamos. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Te amamos pelo teu Filho Jesus, Senhor, que o Senhor ofereceu, Senhor, para os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. E hoje Ele está em sua presença, Senhor. Hoje Ele está ressurreto, Senhor, à sua direita. Em nome do seu Filho Jesus, Pai, que nós oramos, que nós te agradecemos e que nós te louvamos, Pai. Então receba, Senhor, o nosso louvor neste domingo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem agora com o nosso grupo de louvor e tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, eu espero por ti. Me rendo aos teus pés e prostra quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, eu espero por ti. Me rendo aos teus pés e prostra quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Eu espero por ti, sim, eu espero por ti. Me rendo aos teus pés e prostra quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. É tão bom louvá-lo, ó Deus de toda graça, Deus de toda graça, juntos bendizemos
nossa força. Aqui é nossa força. E assim festejarmos. E assim festejamos. Com toda alegria. O prazer de estarmos. O prazer de estarmos. Em sua companhia. É nossa resposta, esse sentimento, voz no coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz no coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É tão bom cantarmos, É tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, a voz e a vida, juntos celebrarmos, juntos celebramos seu amor sem medida, seu amor sem medida, para proclamarmos razão da esperança que experimentamos, andando em sua presença. É nossa resposta, esse sentimento, voz no coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz no coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com vocês. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos em culto. Semana passada nós tivemos o nosso culto presencial. Na semana que vem teremos de novo. E hoje nós nos encontramos mais uma vez virtualmente aqui. Eu quero convidar você, após esse momento de louvor, a nós orarmos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade do recurso tecnológico. O Senhor Deus nos dá a possibilidade de usarmos essas ferramentas para cultuarmos o nome do Senhor. E assim como certamente o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor, nós pedimos que o Senhor nos responda agora, enviando o Teu Espírito Santo que ilumina, a fim de que venhamos a compreender aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer nessa manhã. Pedimos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesses últimos domingos, reverberando a Reforma Protestante no dia 31 de outubro, é o dia que geralmente a gente comemora no mundo inteiro o dia da Reforma, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 em que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou as suas 95 teses sobre a indulgência nas portas de uma catedral alemã. Então essa data ficou tida como a data da Reforma Protestante. E a gente está conversando nos últimos domingos a respeito de algumas perguntas que têm a ver com os motes, os temas da Reforma Protestante. Então você já deve ter ouvido falar daqueles 5 solas, sola Scriptura, sola Gratia, sola Fidei, solus Christus, soli Deo Gloria. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória de Deus. Esses motes, esses temas que são conhecidos como temas da Reforma Protestante, de alguma forma respondem a algumas perguntas. Então a primeira pergunta que a gente fez foi: quem determina como eu devo agir e falar?
A resposta a essa pergunta foi somente a Escritura, somente Deus falando na Escritura. No domingo passado, a pergunta foi: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta foi: nós não devemos fazer nada, né? Nós não fazemos nada para sermos salvos, porque somos salvos somente pela graça, como um presente de Deus, e nos apropriamos desse presente somente pela fé. Então, somente a graça e somente a fé. Hoje, a pergunta que eu gostaria de fazer é: todos os caminhos levam a Deus? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer hoje. Todos os caminhos levam a Deus? De alguma forma, essa pergunta está ligada também a esses grandes temas da Reforma. Porque, de alguma maneira, ali no século XVI, quando a Reforma Protestante acontece, a resposta que se daria a essa pergunta é: o caminho que te leva até Deus é a igreja. O caminho que te conduz até Deus é a igreja e todo o seu sistema sacramental, todo o seu sistema de governo, especialmente na figura do bispo de Roma, que era o Papa. Essa era uma forma de responder essa pergunta no século XVI, e a Reforma vai reagir a esse pensamento. Talvez hoje não seja essa a questão, né? Quando a gente pergunta hoje, todos os caminhos levam a Deus? Você tem, por exemplo, uma resposta que é a resposta do pluralismo religioso, que vai dizer: sim, todos os caminhos levam a Deus, porque todas as religiões estão certas. Você já deve ter ouvido falar isso em várias ocasiões. Essa é uma resposta padrão que a gente tem, é uma característica desse nosso tempo, né? Achar que a verdade pode ser vista das mais variadas formas, que existem inúmeras maneiras de se ver a verdade. E é óbvio que quando a gente traz isso para o terreno da fé, para o terreno da religião, a resposta vai ser: sim, todas as religiões estão certas, então todos os caminhos levam a Deus. Há quem diga, inclusive, que mesmo um ateu, mesmo aquele que não crê na existência de Deus, se viver uma vida correta, essa vida o levará até Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Será que essa resposta do pluralismo religioso é uma resposta correta? Aí a gente tem uma outra possibilidade de resposta, agora dentro do escopo da fé cristã, que é aquela resposta que diz assim: sim, todos os caminhos levam a Deus, porque no final das contas, Deus vai salvar todas as pessoas. Então, a salvação é por meio de Jesus Cristo, ok, mas no final das contas, Jesus vai salvar todas as pessoas. É aquela resposta que a gente chama de universalismo, né? Então, no final das contas, mesmo aquele que nunca reconheceu a Jesus como seu Salvador, mesmo o adepto de qualquer religião, ou aquele que não tem religião nenhuma, no final das contas, ele vai chegar até Deus, porque Deus vai salvar a todas as pessoas. Será que o universalismo está certo? Será que essa resposta é correta? Veja, tanto o pluralismo quanto o universalismo vão nos dizer que se existe um Deus, então todos os caminhos levam até Ele. Se existe um Deus, então você pode viver a vida que você quiser, você pode fazer as escolhas que você quiser, você pode ter o sistema de crenças que você quiser e você vai chegar até Deus. Mas será que essa é a resposta da Bíblia? No primeiro domingo dessa série, nós respondemos que aquilo que deve determinar o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, é Deus falando nas Escrituras. Então, será que essa é a resposta de Deus falando nas Escrituras? Todos os caminhos levam a Deus? A resposta da Bíblia é muito simples. Não. Só há um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. A resposta à pergunta: todos os caminhos levam a Deus? É simples. Somente Cristo. Solos Christus, como diriam os reformadores. Somente Cristo nos conecta até Deus. Há um texto muito conhecido, o texto de João, capítulo 14, verso 6. A gente aprende desde muito novinho esse texto na igreja. Diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mais que isso possa soar antimoderno, né? Por mais que isso possa soar estranho para essa mente contemporânea que diz que cada um tem a sua verdade, que todas as verdades, todas as opiniões devem ser aceitas e são plenamente reconhecidas, esse texto, essa declaração de Jesus Cristo, ela vai na contramão desse tipo de pensamento.
É uma declaração altamente exclusivista. O que Jesus Cristo está dizendo é: eu sou o caminho. Veja que ele não diz eu sou um caminho. Não, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz Jesus em João capítulo 14, verso 6. O que ele está dizendo é: ele é o único caminho. A gente não pode dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque apenas um caminho leva a Deus. E esse caminho é o caminho trilhado por Jesus Cristo. É o caminho que nós podemos trilhar a partir daquilo que Jesus Cristo fez. Jesus é o caminho. Veja, mesmo uma pessoa que não é cristã, ela vai reconhecer que ninguém exerceu uma influência tão extraordinária no mundo quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo é um personagem sui generis na história humana. Tem um sermão que eu gosto muito de um pastor presbiteriano chamado John Ortberg, o título desse sermão é Quem é este homem? E John Ortberg fala a respeito da singularidade de Jesus Cristo. E realmente ninguém exerceu uma influência tão extraordinária quanto Jesus. Então, parafraseando o Ortberg, né? Por exemplo, nós estamos aqui numa cidade e num estado chamados São Paulo. Você já parou para pensar nisso? Por que a gente mora num lugar chamado São Paulo? Porque há mais ou menos 2000 anos atrás, um homem chamado Paulo, que era seguidor de Jesus Cristo, influenciou de maneira tamanha a humanidade que hoje, 2000 anos depois, a gente tem inúmeras cidades ao redor do mundo chamadas São Paulo. E a gente poderia falar isso de várias outras maneiras, né? Eu tenho duas filhas, uma se chama Maria Luísa, outra se chama Cecília. Maria e Cecília são nomes de mulheres que foram importantes para o cristianismo. Eu me chamo Christian, a tradução é cristão. Você já parou para pensar nisso? Como nós estamos repletos de personagens que apontam, em última análise, para Jesus? Jesus Cristo é uma figura extraordinária porque ele mudou a sociedade. A gente poderia gastar aqui tranquilamente umas 2 horas só falando sobre o impacto da fé cristã no mundo ocidental. Por causa de Jesus Cristo, por exemplo, nós tivemos o nascimento dos hospitais durante a Idade Média, no mundo antigo ainda já e durante a Idade Média, porque cristãos resolveram cuidar das pessoas por entender que era assim que eles deveriam seguir a Jesus. Por causa de Jesus Cristo, nós temos o nascimento das universidades. As universidades surgem na Idade Média a partir de monastérios, a partir de homens que seguem a Jesus Cristo e que entendem que por seguir a Jesus eles precisavam aprender mais sobre Jesus, e assim nascem as primeiras universidades, como a Universidade de Paris, a Universidade de Oxford, como as universidades em Portugal. Essas primeiras universidades europeias nascem a partir de pessoas que seguem a Jesus Cristo. Veja, no mundo antigo, as crianças que nasciam com algum problema de saúde, as crianças que nasciam com alguma deficiência, elas eram simplesmente abandonadas para morrer. As crianças que por algum motivo perdiam os seus pais, eram simplesmente abandonadas para morrer. E aí, de repente, você vê alguém como Jesus Cristo que diz: deixem vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. E a criança começa a ser vista de uma outra maneira, a partir dos ensinamentos de Jesus. E aí você começa a ter o conceito, por exemplo, de orfanato, o conceito de abrigos para crianças que não tinham os seus pais. Você começa a ter a prática da adoção. Veja, eu estou apontando para você o impacto dessa figura extraordinária que é Jesus Cristo, para a educação, para a saúde, para a visão da mulher. Eu estava falando da saúde pensando aqui, você já parou para pensar em nome de hospital, como é que é? É Santa Casa, é santo isso, é santo aquilo, é Hospital Redentor, sempre apontando para homens e mulheres que são seguidores de Jesus Cristo e que de alguma forma causaram um impacto no mundo. Por quê? Porque não há figura tão extraordinária na história da sociedade como Jesus Cristo. E se você ainda não se convenceu disso, lembre-se que nós estamos no mês de novembro do ano de 2020, depois de Cristo. Toda a história da humanidade foi dividida antes e depois desse homem. Mas veja, Jesus é mais do que um homem com uma influência extraordinária. Jesus é o caminho que nos conecta a Deus.
Ele é mais do que simplesmente um homem extraordinário, tremendo, que mudou a sociedade, sui generis. Ele é mais do que simplesmente um homem que está no topo daqueles homens que mudaram o mundo, revolucionaram o mundo. Jesus Cristo é mais do que um homem. Ele é um homem que é o próprio Deus. E ele é o caminho que nos conecta ao Pai. Todos os caminhos levam a Deus? Não, porque é apenas um caminho que faz isso. E esse caminho é uma pessoa, esse caminho é um homem, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único caminho para conhecer, para experimentar e para se reconciliar com Deus. Querido, você só vai conhecer a Deus de verdade a partir de Jesus. Ele falou isso, quem vê a mim, vê o Pai. A Escritura diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. É apenas quando eu olho para Jesus que eu consigo conhecer a Deus como Ele é. Você não vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus, a não ser que seja pela figura de Jesus Cristo. A gente só consegue experimentar plenamente a Deus por meio de Jesus. É Jesus Cristo quem nos conecta em essência ao Pai. E quando a gente se une a Jesus, a gente se une a Deus e a gente pode experimentar um pouco de Deus também. Jesus Cristo é o único que pode nos reconciliar com Deus. A Escritura diz que nós estávamos separados de Deus. No domingo passado a gente falou sobre isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos separados de Deus. E é Jesus Cristo, é por meio de Jesus Cristo que nós nos reconciliamos com Deus. Você consegue entender? Ele não foi só um grande homem, ele não foi só um grande mestre, um grande profeta. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. O texto de Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12, também nos aponta para isso. Assim diz o texto bíblico, uma pregação da igreja primitiva. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia é muito clara em dizer que não há salvação a não ser em Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Eu volto a dizer o que eu falei no início, né? Isso soa estranho nessa época em que não importa a sua opinião, ela está certa, né? Em que tudo é verdade, em que qualquer afirmação tem que ser tratada como verdadeira porque é a sua verdade. Veja, o texto bíblico está dizendo que não existem múltiplas verdades, existe uma verdade, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe algo como duas verdades diferentes e contraditórias. Você consegue entender isso? Se eu digo que a água está quente e se o outro diz que a água está fria e um terceiro diz que a água está morna, apenas um dos três está falando a verdade. Eu não tenho como essas três frases serem verdadeiras ao mesmo tempo. A verdade ela é excludente, a verdade ela exige que uma determinada afirmação corresponda à realidade. Então, meu querido, não existe a possibilidade de todos os caminhos levarem a Deus se todos os caminhos estão fechados por causa do pecado humano. O único caminho que nos reconcilia com Deus é o caminho da verdade e da vida, é o caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nos reconcilia com Deus de forma perfeita, porque Ele é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Jesus é aquele que nos apresenta diante de Deus e Ele é aquele que se oferece em nosso lugar para satisfazer a justiça divina. Quando morreu numa cruz, Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você, para que nós fôssemos levados à presença de Deus totalmente justificados. Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos religou a Deus. Esse é o sentido mais pleno, bonito e puro da palavra religião. Não é um peso. Religião é religar. Religião é o que Jesus Cristo fez. Ele nos reconectou, Ele nos religou, Ele nos reconciliou com Deus. E ao fazer isso, Ele trouxe a solução para os problemas mais profundos da alma humana. Porque Ele deu um propósito para a gente. Ele deu uma direção para a gente. Ele deu sentido para a nossa vida. Você já sentiu algumas vezes que a vida
ela é sem propósito, sabe? Você vai trabalhando um dia após o outro, trabalha para ter um salário no final do mês e trabalhando para poder se aposentar depois de alguns anos, né, com essas novas mudanças legais que a gente teve, sabe-se lá quando é que isso vai acontecer, e a gente trabalha um dia após o outro, e qual é o sentido da vida? Para que a gente está aqui? A vida às vezes parece um absurdo, a vida escapa do nosso controle. A gente estava conversando no Gilezinho essa semana. Gilezinho é o nosso pequeno grupo, é o pequeno grupo da Gilead. Se você quiser participar, a gente se reúne toda quarta-feira à noite. Se você quiser participar, coloque o seu nome aí, coloque essa observação aí nas nossas redes sociais, para onde você está participando desse culto. A gente estava conversando no Gilezinho essa semana que a ansiedade nasce quando as situações fogem do nosso controle. E qual que é o problema? O problema é que a vida inteira foge do nosso controle. A gente acha que tem o controle sobre ela, mas não tem. Quando menos se apercebe, a gente fica doente. Quando menos se apercebe, algum ente querido falece. Quando menos se apercebe, a gente perde o emprego. A vida não está no nosso controle. E como é que eu dou sentido para uma vida sem controle? Eu não consigo fazer isso, mas Deus pode dar sentido por meio de Jesus. Quando Jesus Cristo me reconcilia com Deus, eu ganho sentido e propósito para a minha existência. Todos os caminhos podem fazer isso? Não, meu irmão. Apenas um caminho pode te levar a Deus. E esse caminho é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Ele mesmo disse no texto de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, um outro texto muito conhecido. Disse Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente Jesus Cristo é alívio e descanso para a alma. Você consegue perceber isso? Nós não conseguimos resolver os nossos problemas mais profundos. A gente consegue resolver aqueles problemas que estão na superfície, mas os nossos problemas mais profundos, aqueles que estão encravados dentro de nós, na profundeza da nossa alma, a gente não consegue resolver essas questões, as questões mais importantes para a vida, a gente não consegue dar um sentido pleno para a nossa existência, a gente não consegue trazer a paz profunda que a gente precisa para a nossa alma, e aí milhões de dólares todos os dias são gastos com remédios para tentar trazer um pouquinho de paz, para tentar trazer um pouquinho de alívio, e mesmo assim a gente não consegue, porque nós não damos conta de fazer isso. Mas quando a gente percebe isso, a gente escuta também a voz de Jesus dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso para a sua alma. Meu irmão, se você se sente cansado, se você se sente sobrecarregado, se você se sente angustiado pelas pressões dessa vida, eu quero lhe dizer nessa manhã que somente Jesus Cristo é a resposta, solução, alívio e descanso para a nossa alma. Então todos os caminhos levam a Deus? Essa foi a pergunta, né, dessa manhã. Todos os caminhos me levam a Deus? Não. Somente Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus. Somente Jesus Cristo nos reconcilia com Deus e traz descanso para a nossa alma. Somente através de Jesus a gente vislumbra aquele que é o propósito eterno da nossa existência. E eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus Cristo certamente está presente aí ao seu lado. Jesus Cristo certamente está presente enquanto você ouve essa mensagem. E por estar presente, a presença de Jesus Cristo é sempre um desafio para nós. Por estar presente, Jesus Cristo te desafia a um compromisso com Ele. Jesus Cristo te desafia a atender esse compromisso e se relacionar com Deus de maneira plena. Hoje, nesse momento, há a possibilidade de sentido para a sua vida, de descanso para a sua alma, de reconciliação eterna com Deus. E o caminho para isso é Jesus Cristo, Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte, ao nosso próprio pecado. Mas o Senhor nos apontou o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Quero, Senhor Deus, nessa manhã pedir aos meus irmãos que por um motivo ou por outro possam estar aflitos, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, clamando ao Senhor, ó Deus, que esteja propiciando a estes meus irmãos
o alívio e o descanso para a sua alma, por meio de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, durante essa semana, abençoa-nos em cada uma das nossas atividades, cuida daqueles que estão enfermos, Senhor, guardando, protegendo, e cuida da nossa igreja, que a Gileade seja também amparada pelo Senhor. Nós pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus, o Salvador. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja contigo. Dê um abraço aí em quem está do seu lado, na sua família. No próximo domingo nós vamos ter um outro culto presencial. A gente vai se reunir mais uma vez lá na base da Jocum, São Paulo. Então, se você quiser participar com a gente também, dê o seu nome aqui. É um espaço aberto, tranquilo, para a gente poder fazer o culto. Se você quiser participar, é só falar com a gente, tá bom? Agora reúna a criançada para a gente ter o Gile Kids, uma mensagem para ela, e que Deus abençoe a sua semana. Oi, Giovana, tudo bem? Sim, dona Constância, obrigada. Que bom, querida. Hoje será aula avaliativa sobre o ensino de Jesus no monte, a bem-aventurança. Recapitulando, no capítulo 4 de Mateus, Jesus atendia às desesperadas necessidades das pessoas que o cercavam. Ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama, Giovana, correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes. Depois de atender às necessidades das pessoas que se aglomeravam em torno dele, ele quis ensinar-lhes e subiu até um lugar elevado, o monte, de onde todos poderiam vê-lo e escutá-lo bem. Bem-aventurança significa felicidade. Vou pôr na tela a primeira questão, ok? Diga, Giovana, se as pessoas que você acha que foram felizes ou não nas seguintes situações. Paulo de Tarso na prisão. Sim! Sansão, quando a Dalila o traiu, cortando os seus cabelos, e ele foi preso. Não! Jesus sendo crucificado. Sim! Giovana, e a Ana, quando entregou seu filhinho ao profeta Eli para ser criado por ele? Sim! E Jonas, quando não fez o que Deus mandou e fugiu em um barco? Não! Muito bem, Giovana. Nossa felicidade é diferente de quem não ama Jesus, não é? O pessoal está achando que ser bonito, rico, famoso, comer muito vai fazê-los felizes. Me responda, como você sabe que essas pessoas estavam felizes ou não? O que eu disse que foram felizes, eles ouviram e fizeram o que Deus pediu. Mas os que não fizeram ficaram tristes em desobedecer. Eu não vou ser feliz amanhã se a pandemia acabar. Sempre teremos problemas. Eu não busco apenas a felicidade. Eu busco a Deus. Meu foco é Deus. E não as circunstâncias. E quando estou com Ele, sou feliz. Oh, muito bem, Giovana. Fiquei até emocionada, minha querida. Nosso tempo de avaliação acabou. Beijos, prof. Tchau!